Aleluia! Bom dia, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui, reunidos essa manhã, para cultuarmos, adorarmos, celebrarmos ao nosso Deus. Quantos estão acordados aqui? Glória a Deus. Vamos, essa manhã, meditarmos na palavra do nosso Deus. E eu queria que você, desde já, inicialmente, fizesse uma pergunta aí. Você já falou com a pessoa do seu lado? Já deu um abraço nela? Deu um aperto de mão bem gostoso? Dá uma observada aí se ela está acordada. Dá um beijo, isso. Dê um beijo. E pergunte o seguinte para ela, tá bom? Pergunte para ela, que história você quer contar? Faça essa pergunta para ela. Aí você pode também retornar, não precisa responder, porque é apenas uma pergunta reflexiva. Aí você retorna para ela. Vou pensar sobre isso, mas e você? Que história você quer contar? Perguntou aí? É fantástico o privilégio que o Senhor nos dá em fazer parte da história das pessoas, não é verdade? Nós podemos influenciar e escrever pequenos trechos sobre a vida e sobre a história de outras pessoas. Não é assim? Sobre a sua história, os seus pais, os seus avós, tios, pessoas próximas, amigos, participaram escrevendo parte da história. Capítulos muito felizes, capítulos normais e também capítulos tristes e dolorosos. É assim sobre sua vida? Mas observe só que existe uma história que, no final das contas, é pessoal, única, exclusiva, intransferível, é a sua história. E essa manhã eu quero refletir com você acerca da sua própria história, observando na palavra do Senhor a história de dois homens de Deus que são relatadas no segundo livro escrito pelo médico Lucas. Então, vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, segundo livro escrito pelo médico Lucas. E nós vamos ler a partir do capítulo 4, observando de forma mais breve a história de um homem de Deus, que eu diria, essa é uma história digna de ser copiada e imitada, e depois a história de um casal, Ananias e Safira, que essa eu diria é uma história que devemos evitar e correr. Nós copiamos modelos, sim ou não? Quantos aqui se inspiram, às vezes, na vida, na história do seu próprio pai, dos avós, de homens e de mulheres que, por meio da sua história, marcaram a sua história, marcaram a sua vida, né? Marcaram o mundo, marcaram a história de uma comunidade, de uma cidade, de uma nação. E hoje nós vamos ver aqui duas histórias que devem nos inspirar naquilo que nós devemos também copiar e vivenciar em nossas próprias vidas, mas também daquilo que devemos correr, fugir e evitar de toda forma sobre as nossas próprias vidas. E eu quero ler então com você, a partir do verso 36 de Atos 4, primeiramente a história de José, também conhecido como Barnabé, e depois, como eu já disse, a partir de Atos capítulo 5, nós vamos também observar a história de um casal, do verso 1 ao verso de número 11. Amém? Que história você quer contar? Atos capítulo 4, a partir do verso de número 36, assim diz a palavra do nosso Deus. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Atos, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Um homem chamado Ananias, porém eu quero que você observe que o capítulo 5 ele vem de encontro, tanto que nas versões Almeida, na NAA, por exemplo, você vai poder encontrar a palavra entretanto. Está dizendo assim, José fez isso, essa é a história de José, entretanto,
a história de Ananias e Safira é um pouco diferente. Tá bom? Então, entretanto, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro entra nessa história. E ele pergunta: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Ananias, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços, os jovens vieram, envolveram seu corpo e o levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Verso 10, naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na à sepultura ao lado do seu marido. Verso 11 e último, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Se puder, mantenha a sua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos comigo, gostaria de orar com você. Pai, nós aqui estamos reunidos nessa casa de oração, te louvamos porque estamos diante de Ti e reunidos uns com os outros, ó Pai, como o Senhor nos ordenou que fosse, que nos mantêssemos e nos mantivéssemos em unidade, até que o Senhor venha nos buscar. Pai, essa manhã nós nos achegamos desejando ouvir, já podemos, ó Deus, aqui te adorar, cantar louvores, entregar os nossos dízimos e ofertas, intercedemos, ó Pai, por uma situação de tão grande calamidade mundial, e nós sabemos que o Senhor nos tem ouvido, e nós, ó Deus, bem sabemos também que as suas boas mãos estão inclinadas e os seus ouvidos atentos às orações feitas ao seu povo aqui reunido. O que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento é que agora também nos permita te ouvir. Fala conosco por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, de forma coletiva, mas, ó Deus, também de forma individual, naquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Que tudo aquilo que nós, ó Pai, ouvirmos do Senhor essa manhã, possa contribuir para a história que o Senhor tem nos dado, ó Pai, o privilégio de viver e de escrever em cada página das nossas vidas. É assim, ó Deus, que nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que história você quer contar, querido? Inicialmente, ao observar aqui, é óbvio que a história de José é mais bonita, mais impactante, mais interessante do que a história de Ananias e Safira. Embora aqui nesses versos a palavra do Senhor nos fale tão pouco acerca de José, também chamado Barnabé, eu quero te adiantar que alguns capítulos à frente, a Bíblia não vai falar mais nada de Ananias e Safira, mas a história, a vida desse José Barnabé, ela continua sendo escrita, ela continua influenciando. E ela vai influenciar, a vida e a história vai influenciar a vida daquele que é um dos
grandes homens de Deus, considerado por muitos estudiosos o maior bandeirante do cristianismo. Estou falando do apóstolo Paulo. Você conhece um pouquinho a história do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, e ninguém confiava nele, mesmo depois que Jesus apareceu para ele, na estrada de Damasco, e que ele fica cego, e que Ananias é usado por Deus para poder trazer de volta a visão e propósito sobre a vida de Paulo. Barnabé é aquele que, quando ninguém confiava em Paulo, Barnabé diz assim: não, eu confio, ele vai comigo, ele vai me seguir, e nós vamos fazer a obra de Deus juntos. Então, inicialmente é algo para você pensar, né? Que tipo de história você quer contar? Uma história semelhante à de José, Barnabé, ou semelhante à de Ananias e Safira? Que história será contada sobre a sua vida quando os seus dias findarem sobre essa terra? Que tipo de história você gostaria que fosse contada? Esse texto ele se encontra, Atos capítulo 5, entre aquilo que nós chamamos as primeiras problemáticas, as primeiras dificuldades encontradas no estabelecimento da igreja. A igreja não é um local perfeito, não é uma colônia de férias, amém? É muito semelhante a uma família. Uma das grandes, melhores e mais belas definições do que a igreja é família. Quem ama a sua família aqui? Ela é perfeita? E apesar de não ser perfeita, você a ama, não é verdade? Entre as dores e as alegrias é a sua família, sangue do seu sangue. E Deus nos deixou como igreja reunidos exatamente nesse mesmo modelo. Apesar das dificuldades, nós somos a família de Deus, o corpo de Cristo, irmãos, filhos de um Pai perfeito. E quando a igreja de Atos ela é estabelecida, a partir da subida de Jesus aos céus, Atos capítulo 1, da descida do Espírito Santo à terra, Atos capítulo de número 2, e da ascensão também da igreja, quando a igreja começa a se espalhar e a se multiplicar, Pedro começa a pregar a palavra de Deus e diversos homens vão se convertendo. Desde o início começam a brotar as dificuldades, os levantes de Satanás, porque, embora sendo humanos, isso já é material suficiente para que os problemas surjam, porque somos diferentes, porque nos estranhamos, porque temos gostos, visão e personalidade distintas e difíceis. Mas, se fosse só a nossa humanidade, eu ainda acredito que seria muito mais simples de se resolver as questões. Mas não podemos nos enganar. Existem forças espirituais, demoníacas e diabólicas que pretendem destruir as famílias e que pretendem também destruir as igrejas. E nós vamos ver Satanás agindo para minar, para destruir a unidade da igreja, para gerar problemas para que a igreja distraída não venha realizar a obra do Senhor naquilo que é primordial, naquilo que é essencial, naquilo que é o nosso chamado. Quando a gente vai um capítulo antes, Atos capítulo 4, a estratégia do diabo é perseguir a igreja. Então os discípulos estão apanhando, os discípulos estão ali sendo perseguidos, torturados emocional, sendo xingados e também fisicamente chicoteados. E a estratégia da igreja é: vamos orar. E o lugar treme, e as cadeias se rompem, e os discípulos então são libertos para continuar a obra de Deus. Quando nós vamos um capítulo depois, a gente está vendo ali mais uma estratégia de Satanás. Essa é muito famosa e muito constante dentro, e a gente precisa demais vigiar a nossa vida. Porque lá em Atos capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer que, diante de um cenário de serviço, onde algumas viúvas de cultura grega tinham uma necessidade básica de se alimentar, ao invés de o povo se reunir para servir, estava havendo murmuração dentro da igreja. Murmuração, comentários nocivos, destrutivos e, certamente, inspirados por Satanás. Então, essa foi a terceira estratégia. A primeira estratégia foi: vamos perseguir a igreja. A terceira estratégia foi: vamos gerar murmuração para quebrar
a unidade. Mas os discípulos, os apóstolos de Jesus, cheios do Espírito Santo, eles tomam uma decisão muito sábia. E eles dizem: não é lícito, não é prudente que a gente abandone o ministério da palavra e da oração. E isso é muito bonito, né, e profundo, porque às vezes você pensa assim: pastor trabalha? O que pastor faz? Se você fizer uma leitura curada das Escrituras, inclusive de Atos capítulo 6, você vai entender que a ocupação principal de um pastor é estar dedicado e mergulhado no ministério da palavra e da oração. Abro um parênteses aqui bem rapidinho, até para poder contar uma ilustração para você poder entender isso. Às vezes você acha que seu pastor não trabalha, né? E aí uma ovelha dessas, querendo implicar com o pastor e achando que ele não trabalhava, um dia passou no gabinete pastoral e viu lá o pastor lendo, e viu lá o pastor orando na sua vida devocional e falou assim: ei pastor, tá dando uma descansada, né pastor? Coisa boa, a vida de pastor é muito boa, né? Aí o pastor falou: não meu filho, trabalhando. E aí quando foi mais tarde, a ovelha passou novamente, voltando do seu trabalho, e viu o pastor na frente de casa, capinando o seu jardim, e falou: ei pastor, agora você está trabalhando, né pastor? O pastor falou: não meu filho, descansando, porque o trabalho de um pastor é se afadigar. Inclusive a Bíblia vai dizer que o pastor, que o líder, que o homem de Deus, ele deve merecer duplo respeito, duplo cuidado, dupla honra da igreja, quando ele se dedica ao ministério da palavra e da oração. E que a igreja que sabe, que compreende os princípios de Deus, não deve impedir, não deve amordaçar o ministério do seu pastor enquanto ele debulha, enquanto ele se esforça para poder buscar o Senhor e trazer revelação, palavra e direcionamento do Senhor para a igreja. Então, o diabo quis impedir isso, mas aqueles discípulos de Jesus, tendo andado com Jesus, estando cheios do Espírito Santo, eles levantaram 7 homens, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e de sabedoria para continuar a obra. Mas, estou dando esse panorama só para a gente se localizar onde a gente está inserido. Esse texto de Atos capítulo 5, ele está falando exatamente do segundo ataque contra a igreja. Como foi que Satanás, e nesse texto é muito claro, porque você vai ver exatamente Pedro falando assim para Ananias: como foi que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então é muito claro, se você está com alguma dúvida de que Satanás visa destruir a família e a igreja, está aqui no texto, tá bom? Isso está muito claro e óbvio no versículo de número 3 de Atos 5. Nessa segunda estratégia, Satanás tentou se infiltrar no meio da igreja por meio de irmãos que não eram íntegros, de irmãos que não eram inteiros, de irmãos que tinham aparência, membresia, de irmãos que tinham dons, de irmãos que eram chamados de irmãos, mas que na verdade eram joio, na verdade eram lobos, na verdade eram bodes, na verdade não faziam parte da igreja invisível de Deus. Porque quem são os filhos da igreja invisível de Deus? Aqueles que são cheios e conduzidos pelo Espírito Santo. E não se engane, só existem 2 forças dominadoras e direcionadoras da nossa vida. Quando não é o Espírito Santo, certamente nós estamos sendo influenciados por Satanás. Quem é aquele que quer perseguir a igreja do Senhor e as famílias? Satanás. Quem é aquele que quer se infiltrar com mentira e falta de integridade no meio da igreja? Satanás. Quem é aquele que quer gerar murmuração e divisão no meio da igreja? Satanás. Mas quem é que ele usa? Já que ele não vai vir de rabo e chifre, né? Porque senão a gente não vai permitir, não é verdade? A gente já vai todo mundo virar, estender as mãos para lá e falar assim: vai para lá. Aqui não. Ele vai usar irmãos, muitas vezes até bem intencionados, mas imaturos na sua fé, que não desejam crescer, que são como meninos levados por vento de doutrina. Ele vai usar dentro dessas estratégias. E aqui nós vemos a história de um homem de Deus e de uma família que tinha tudo para poder contar uma história linda e maravilhosa. Essa família estava ali,
crescendo juntamente com os discípulos, juntamente com os apóstolos, ouvindo a palavra de Deus, no meio dos louvores, no meio da adoração. Perceba só, o pastor dessa família era Pedro e João, esses mesmos que levantaram esses 7 homens, Estevão, Filipe, se você vai para o capítulo 6, Prócaro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, eles identificaram 7 homens cheios do Espírito, mas antes disso, no capítulo 5, Pedro é usado por Deus para identificar um falso irmão que quem estava conduzindo a sua vida não era o Espírito, mas era Satanás. E essa história, ela aparece para nós na Bíblia em comparação à história de um outro homem, que a Bíblia vai falar tão pouco, mas que é tão linda. Um encorajador, um homem que vendeu tudo o que possuía e que entregou o seu dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. De forma muito simples, querido. Ele vendeu o que ele tinha e entregou aos pés dos apóstolos. Por quê? Dinheiro é para estar aos nossos pés, é para ser o nosso servo e não o nosso Senhor. E ele entendia isso. E essa era a cultura do Novo Testamento, essa é a cultura da igreja verdadeira de Deus em todos os tempos. Enquanto as pessoas em todos os lugares do mundo acordam cedo e vão buscar sua vida atrás de ganhar dinheiro, uma melhor profissão, um melhor status, melhores condições, o servo de Deus é aquele que levanta todos os dias e que sabe assim: eu vou glorificar a Deus e o dinheiro está aos meus pés, ele não está no meu coração, ele não está na minha cabeça, ele está ao meu serviço. Olha só que princípio importante que nós aprendemos com esse homem de Deus. E aí, queridos, a primeira coisa que nós precisamos aqui entender dessas duas histórias, que podem nos ajudar na forma em que nós contaremos, ou que as pessoas no futuro contarão a nossa história, é que a nossa história precisa ser uma história de integridade diante de Deus. Você poderia repetir isso comigo? A nossa história precisa ser uma história de integridade diante de Deus, porque isso é automático. Se ela não for uma história de integridade, você não precisa fazer nada para que ela seja uma história de parcialidade. Ela já está sendo uma história de parcialidade. E que história você quer contar? Uma história de integridade ou uma história de parcialidade? Quando nós vamos por verso 2 do capítulo 5, nós vemos que Ananias reteve uma parte do dinheiro para si, que a sua mulher também sabia disso, e que ele levou o restante, o resto. O texto é muito forte, levando o resto, o restante. Você conhece pessoas que têm entregado o resto, o restante para o Senhor? Você conhece o seu próprio coração, que se você não vigiar e não disser assim: Espírito Santo, me ajuda, Senhor, um dia eu entreguei a minha vida para Ti, eu disse, ela é totalmente sua. Se você não vigiar, o seu coração de forma automática vai querer entregar somente restos, somente restantes da sua vida, da sua força, dos seus recursos, do seu tempo, dos seus dons, da sua habilidade. Você consegue perceber isso? Se você não vigiar o seu coração, automaticamente você vai entregar o restante semelhantemente a Ananias. E eu te pergunto, que história você quer contar? Nós observamos em toda a narrativa bíblica a vida de homens que tiveram uma história parcial. Nós vemos em Josué capítulo 7 a história de Acã, que reteve parte dos despojos que deveriam ser totalmente entregues na casa do Senhor. E por isso, sabe o que aconteceu? Semelhante a Ananias, ele morreu. Nós vemos o jovem rico, que foi embora triste ao se encontrar com Jesus, porque ele era possuidor de muitos bens, e ele deixou escapar das suas mãos aquilo que é o bem mais precioso das nossas vidas. Jesus foi embora. E ele, que história pode contar? Uma história de parcialidade. Nós vemos isso sobre a vida de Saul, nós vemos isso sobre a vida de Judas, homens que tiveram a oportunidade de entregar e de obedecer e servir ao Senhor com completude, com integridade, mas eles escolheram contar sobre a sua própria vida uma história de parcialidade. Perceba só que é bem possível que mesmo você, sendo um leitor das Escrituras, talvez algumas dessas pessoas você nem sequer conheça ou ouviu. Mas quando a gente fala sobre a história de homens e de mulheres que entregaram tudo,
Então essas histórias mexem com a gente. Essas histórias são mais conhecidas. Por quê? Histórias de quem é parcial não são dignas de serem recontadas, não são dignas de serem copiadas, não são dignas de serem imitadas. Mas quando a gente fala sobre a história de Abraão com Isaac, quantos conhecem a história de Abraão com Isaac? O que Abraão fez? Ele estava disposto a adorar ao Senhor, mesmo que o seu filho era o seu maior sonho e desejo do ponto de vista humano. Nós encontramos em Abraão uma história de integridade. E quantos conhecem a história de Ana, que era estéril e que teve Samuel? O que Ana fez? Cumpriu o seu voto. Ela disse: Senhor, se me deres um filho, homem, eu o entregarei no templo por todos os dias da minha vida. E quando Samuel nasceu, Ana não ficou assim: ai meu Deus, mas é tão difícil, né? Ai, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Senhor, você sabe, né? Eu prometi, mas é algo que eu não posso cumprir. Ana não pensou duas vezes. Chegado o tempo de desmamar Samuel, ela pegou Samuel e entregou no templo e ela deu. Quantos conhecem a história da viúva pobre? Vocês se lembram que lá em Lucas, capítulo 21, nós vemos a história de diversos homens ricos que nós nem sabemos quem são, mas que estavam entregando parcialmente aquilo que lhes sobrava. Mas quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre que deu apenas 2 moedinhas, tudo aquilo que ela tinha. E eu pergunto, queridos, que história você quer contar? Que história? Quando nós observamos a história do nosso Deus, resumo do Evangelho do nosso Senhor Jesus: Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Quantos filhos ele tinha? O seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor John MacArthur diz isso e eu concordo muito com ele. Poucas coisas na nossa história e na nossa vida nos assemelham tanto com Deus quanto a nossa generosidade. Quando nós somos generosos, quando nós temos a capacidade de dar sem esperar nada em troca e nos entregarmos completamente, como de fato deveria ser desde o dia que nós nos entregamos a Jesus. Então isso significa: o Senhor está trabalhando sobre a minha vida e o caráter de Jesus está sendo aperfeiçoado em mim. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o bom perfume de Cristo, a nossa vida é de Cristo Jesus. Que história você quer contar? José Barnabé entregou todo o valor correspondente, mas o verso 2 de Atos capítulo 5 vai dizer que Ananias reteve. Será que você poderia analisar sua própria vida e o seu coração nessa manhã? O que é que você está retendo que deveria estar sendo entregue aos pés do Senhor? O que é que você está guardando e você está pensando assim: mas isso vai doer, isso vai me tirar da minha área de comodidade, de conforto. E você está retendo, e você está guardando. Segunda coisa que eu quero observar com vocês aqui, está clara no verso de número 3. E pergunto para você mais uma vez: que história você quer contar? Uma história de quem mente ao Espírito Santo, de quem entristece o Espírito Santo, ou uma história de quem é verdadeiro? O verso de número 3 diz que Pedro perguntou a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir? Mentir? Mentir a quem, queridos? Mentir ao Espírito Santo. Coloca para a gente o verso 3, por favor, Lolo. Ao ponto de você mentir como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir? Leia comigo. Ao ponto de você mentir? Vamos lá bem forte. Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo. Que história você quer contar? Uma história de quem está mentindo ao Espírito Santo, ou uma história de quem, além de íntegro, é verdadeiro? Querido, a porta de entrada para Satanás
sobre as nossas vidas sempre é a mesma: falta de relacionamento com o Espírito Santo. Quando Ananias mente ao Espírito Santo, então, Satanás enche o seu coração. Nós só podemos ser orientados por Deus, pelo Santo Espírito de Deus, ou por Satanás. Não tem meia opção no cristianismo, como uma frase muito conhecida nessa igreja local: quem nos enche, nos domina. Quem nos orienta, enche o nosso coração. E do que o coração de Ananias estava cheio? Senão de avareza, ganância, mesquinhez, falta de sensibilidade às necessidades ao seu redor. Esses são claramente sintomas da falta de relacionamento com o Espírito Santo. E a consequência dessa falta de relacionamento com o Espírito Santo é sempre um coração que vai buscar se encher das coisas desse mundo. Resumindo, é um coração que vai buscar ter as coisas. Ananias pensou assim: não, eu preciso ter. Todo mundo está entregando, eu quero fazer parte desse todo mundo que está entregando, mas eu quero reter uma parte. Enquanto José Barnabé pensou assim: eu sou de Jesus, o que eu tenho é de Jesus, e se o movimento agora entrega tudo, então ele vendeu e entregou aos pés. Para José Barnabé, o dinheiro estava aos pés. Para Ananias e Safira, o dinheiro estava no coração. Que história você quer contar? Integridade ou parcialidade? Verdade ou mentira ao Espírito Santo? Aparência de algo que você não é? Por quê? Você já se perguntou que no Novo Testamento, o Deus que alguns falam assim: o Novo Testamento é o Deus da graça. Cuidado com os pregadores que você está ouvindo, que é claro que Ele é o Deus da graça, mas Ele continua sendo um justo juiz que sente indignação todos os dias, e se você der uma lidinha no Apocalipse, os olhos dele continuam sendo como chamas de fogo, ele continua andando com uma espada afiada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é, segundo o autor de Hebreus, capítulo 13, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre. É claro que a graça dele é manifesta e está disponível a nós, a todos nós. Mas Ananias e Safira simplesmente aparentaram ser algo que eles não eram. E eu pergunto: que história você quer contar? Uma história de aparências ou uma história de uma fé viva e operante? Sabe o que Ananias e Safira queriam, queridos? Sabe o que aponta essa história para nós? Ananias e Safira queriam o que muitos têm buscado hoje: se afastando de Deus e sendo conduzido pelo maligno. Porque só dois espíritos, eu volto a repetir isso para você, podem conduzir e encher a nossa vida. Só o Espírito Santo e só o espírito desse mundo, o espírito das trevas. E o que Ananias e Safira queriam? Que tantas pessoas querem hoje, você quer saber? Eles queriam crédito, eles queriam prestígio, eles queriam likes, eles queriam views, eles queriam aplauso da comunidade dos crentes. Olha só aqui, nós entregamos o nosso campo todo, assim como vocês. Só que não entregaram. Entregaram parcialmente. Mentiram ao Espírito Santo. Queriam demonstrar uma aparência daquilo que eles não eram. E eu quero que você observe comigo em Atos capítulo 4, verso 32 e 35. Observa só comigo. Por que Ananias e Safira foram desqualificados e dizimados pelo Senhor? E Atos capítulo 4, verso de número 32, vai dizer que da multidão dos que creram. Quantos estão aqui comigo? Vamos ler juntos esse texto? Da multidão dos que creram,
Uma era a mente, e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas eles compartilhavam parte do que tinham. Está assim na versão de alguém? Não, eles compartilhavam tudo o que tinham. E, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia entre eles pessoas necessitadas, pois os que possuíam terras as vendiam e traziam o dinheiro da venda, não parte do dinheiro da venda. E aonde que eles colocavam? Aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ananias e Safira tentaram adorar o Senhor, pensando que Deus precisava de parte da casa deles, de parte da vida deles, de parte da entrega deles, de parte da verdade deles. Queridos, 50, 90, 99% de integridade é parcialidade. 50, 90, 99% de verdade é mentira. 50, 90, 99% de aparência não é uma fé viva. Ananias e Safira foram fulminados pelo Deus da graça no Novo Testamento, porque eles queriam destaque. Queridos, Barnabé, ele foi apenas um dos muitos fiéis que entregaram tudo. Pouco importa o nome de Barnabé. Pouco importa. A Bíblia somente trouxe um, só para demonstrar assim, para deixar claro para a gente não ficar enganado. Por que que o Senhor fulminou, dizimou Ananias e Safira? É porque o padrão da igreja do cristianismo é tudo ou nada. E nós lemos agora no capítulo 4, que da multidão dos que criam, uma era a mente, um era o coração. Ninguém considerava. Ninguém. Meus irmãos, muitos são os anônimos do Senhor que têm entregue tudo ao Senhor até os dias de hoje. Muitos são os anônimos do Senhor. Porque a vida cristã, ela não precisa de luzes sobre nós. Tem pessoas que estão buscando luzes, likes, prestígio, crédito, aplausos. Essas pessoas vão receber a sua recompensa aqui na própria terra. E muito possivelmente, sou eu quem estou dizendo a palavra do Senhor, nos assegura que essas pessoas já estão mortas espiritualmente. E quem está conduzindo as suas vidas não é o Espírito de Deus. Porque só dá para ser conduzido pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito das trevas. Não dá para jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. É impossível. E a vida cristã não precisa de luzes sobre nós. A única luz que brilha no Evangelho é a luz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É claro, Mateus capítulo 5, verso 13 e 14 diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas a verdadeira luz que iluminava todo homem, ela já chegou ao mundo cheio de graça e cheio de verdade. Nós somos somente fragmentos, nós não precisamos ser lembrados e brilhar. Ananias e Safira queriam, olha aqui o que a gente entregou. José Barnabé simplesmente entregou. A história de Ananias e Safira foi interrompida, ou seja, não havia nenhuma serventia do ponto de vista espiritual e eterno. Que história você quer contar? Agora a vida de José Barnabé, ela continua ecoando até os dias de hoje. Porque se fosse Ananias e Safira que tivessem sido poupados e Barnabé tivesse sido excluído, será que hoje a gente teria as 13 cartas do apóstolo Paulo escritas e abençoando as nossas vidas?
Deus poderia levantar outra pessoa, mas você percebe? Ele levantou José Barnabé para pegar Paulo pela mão, porque era um homem generoso e tinha entregado tudo ao Senhor. Agora perceba, eu quero fazer uma aplicação prática, final e última para a gente orar. Acerca de sermos sal e luz, acerca de sermos inteiros, verdadeiros, e não vivermos de aparência. E a aplicação é a seguinte: quantos gostam de churrasco aqui? Coisa boa, né? Eu tenho certeza absoluta que muitos outros gostam, mas não levantaram a mão. Se você não é vegano, você gosta de churrasco, não tem duas opções. Só existem os veganos e os que gostam de churrasco. Agora, permita-te explicar tudo o que eu quero dizer essa manhã para vocês através da figura do sal. Quando você come um churrasco, tem diversos tipos de carne, não é verdade? Maminha, alcatra, picanha, um monte de tipo, né? Um monte de tipo. Inclusive, estou esperando minha picanha ainda. Mas, quando nós estamos em um churrasco, quantos aqui já ficaram lá no churrasco falando assim: nossa, o sal que está temperando aqui essa carne é o sal RN. Que sal gostoso. Quantos estão comendo lá o churrasco e pensam assim: poxa, esse sal é o sal forte, que sal gostoso. Não, eu tenho certeza, olha aqui, você fez esse churrasco para mim, pastor Ari. Eu tenho certeza que o sal que está temperando essa carne só pode ser o sal cisne. O sal dessa carne aqui está gostoso demais. Que especial. Ou então, é o sal lebre. Tenho certeza que é o sal lebre que está temperando. Ou eu descobri que aqui no Nordeste tem também o sal, para as carnes mais bravas, tem o sal gado bravo. Só pode ser o sal gado bravo. Só pode ser. Não é comum e não é normal que, quando a gente está comendo uma carne, o glamour seja do sal. Embora se o sal não estiver, nós vamos perceber. Ele vai fazer falta. E o que Ananias e Safira quiseram, e que José Barnabé quis na sua vida contarem, foi contar histórias distintas, onde nós podemos entender que o verdadeiro sal da terra é aquele que dá vida e sabor ao seu redor, sem chamar atenção para si. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda a glória, todo o louvor, toda a honra e toda a adoração são ao nosso Senhor Jesus. Que história você quer contar? Somos chamados para ser o sal da terra. E se a gente não for lembrado, como tantos anônimos do Senhor que têm entregue tudo, não tem problema. Mas se a gente quiser nos autopromovermos, querendo demonstrar uma aparência de piedade, e na verdade o que a gente quer são luzes, são likes, são aplausos. O Senhor tem chamado filhos íntegros, inteiros e consagrados a si. Verdadeiros, não minta ao Espírito Santo. E o Senhor tem chamado filhos que não querem demonstrar aparência de nada, mas que somente querem viver uma fé viva e operante. Ananias e Safira foram retirados mortos de dentro da igreja. E a história de José Barnabé até hoje tem inspirado as nossas vidas. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. E eu queria que você apresentasse diante do Senhor hoje, nessa manhã,
pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo misericórdia a Ele, para você ajustar todo e qualquer aspecto da sua história, que possa estar te levando a ter que contar nos próximos dias, ou daqui a alguns anos, a história que será contada ao seu respeito. Para que ela não venha a ser uma história de parcialidade, de mentira e nem de aparência, mas que possa ser uma história de integridade, uma história de verdade, de quem ama o Espírito Santo, de quem ama a presença de Deus, e uma história de quem vive uma fé viva, que o dinheiro e nem as coisas do mundo estão na sua mente, nem no seu coração, mas estão à disposição, aos pés, para serviço e para a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você podia fechar os seus olhos? Enquanto o louvor canta essa canção, se o Senhor tem falado com você acerca da sua própria história, e você quer reescrever, você quer apagar algumas coisas que não têm sido legais escritas na sua vida, você pode se achegar ao altar essa manhã.